Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala o evangelista Oscar. Vamos juntos fazer o estudo da lição número 4 com o tema Parábolas. Lembrar os irmãos que neste trimestre estamos estudando o trimessário, o Evangelho de Marcos. E se já gostou do vídeo, quero convidar a deixar o seu like e a inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para que não possas perder nenhuma atualização. E também compartilhar este vídeo com os demais irmãos, deixando também os seus comentários, e desde já agradecemos a todos vós que temos apoiado para que possamos continuar com o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso verso áureo desta lição com o tema Parábolas, que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 4, os versos 24 e 25. Diz-nos a palavra do Senhor. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois o que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então o autor desta lição nos diz que os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam parábolas. Entretanto, o livro de Marcos apresenta menor número de parábolas. Isto é, o livro de Marcos apresenta apenas 5 parábolas de Jesus, comparativamente com o livro de Mateus e o livro de Lucas. Na lição de domingo, nós vemos aqui a parábola do semeador. Segunda-feira, a interpretação de Jesus. Terça-feira, o objetivo das parábolas. Quarta-feira, a lâmpada e o cesto. Quinta-feira, a parábola da semente que cresce e, por fim, o estudo adicional. Nesta lição de domingo, onde nós encontramos aqui a primeira parábola que Cristo conta no livro de Marcos, que é a parábola do semeador, nós encontramos aqui uma verdade muito essencial e especial para o nosso tempo. A semente, queridos irmãos, representa a boa nova da salvação. A semente representa o Evangelho, que uma vez pregado este Evangelho, ele deve encontrar um solo fértil, um solo que são os nossos corações. Então, se nós aceitamos a mensagem de Deus, esta mensagem cria um impacto positivo, cresce e dá fruto. Significa que esta semente que foi lançada, ela germinou em nosso coração e ela produziu fruto. Quando nós permanecemos em Cristo e levamos mais pessoas a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da vida. Então, aqui em Marcos 4, é-nos dada esta parábola. Então, venha comigo para que possamos compreender esta parábola que Cristo narra aos seus discípulos. Assim diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 4, a partir do verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se ali a multidão, e ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim Jesus ensinava muitas coisas por meio de parábolas, ensinando a sua doutrina. Então Cristo inicia a sua parábola. Eis que saiu um homem a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou Jesus, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos, nesta parábola nós encontramos um ensinamento muito profundo para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Cristo inicia esta parábola dizendo que um homem saiu a semear. Isto é muito importante. Quando nós entendemos o Evangelho, na Bíblia, o Evangelho está sempre em ação. O Evangelho representa um homem que está andando, levando essas boas novas além fronteiras, levando essas boas novas a todo mundo. Então ele inicia dizendo: um homem saiu a semear e lançou a sua semente à beira
do caminho, mas logo vieram os pássaros e comeram esta semente. Nós temos que perceber, queridos irmãos, que nesta parábola a semente representa a palavra de Deus e a terra ou o solo são os nossos corações. Mas imediatamente que Cristo lançou esta semente, ou o semeador veio e lançou esta semente, vieram os pássaros e comeram a semente. A pergunta que nós podemos colocar: quem são os pássaros e o que representam os pássaros? Queridos irmãos, os pássaros representam Satanás e seus anjos. Satanás é uma ave de rapina e os seus anjos, idem. Satanás e os seus anjos representados como os corvos. Nós vimos nosso patriarca Abraão, o pai da fé, quando ofereceu um sacrifício a Deus, ele teve que velar pelo mesmo sacrifício para que os corvos e as aves de rapina não viessem tomar o sacrifício. Isto é muito importante, comparando aqui que estes pássaros representam a Satanás. Então, uma vez que nos foi pregada a palavra de salvação, uma vez que ouvimos a boa nova da salvação, nós precisamos velar por esta mesma verdade, antes que Satanás venha e tome de nós esta semente. E esta semente precisa crescer, precisa se fortalecer e até que chegue a dar frutos. Venha comigo para este exemplo que eu dei aqui de Abraão, para o livro de Gênesis, capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Ele, referindo-se aqui a Abraão, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então Abraão, ao fazer este sacrifício ao Senhor, ele teve que ficar ali velando pelo sacrifício. Porque quando vinham as aves de rapina, quando vinham os pássaros, ele as enxotava, mostrando claramente que esta palavra que foi semeada, se não for controlada, não for misturada com o Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso velador, Satanás vem e toma esta semente. Então ela não germina e nem cresce e consequentemente não produz frutos. Continuando com esta parábola, Cristo nos diz que outra semente caiu entre os espinhos. Os espinhos, queridos irmãos, representam o pecado. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, nós vimos que os espinhos brotaram da terra após que Adão e Eva pecaram. Antes não haviam espinhos. Então os espinhos são a obra de Satanás. Os espinhos são a presença de Satanás em nossa vida. Então nós precisamos arrancar os espinhos da nossa vida para que a semente possa germinar em uma terra protegida. Então quando nós recebemos a mensagem, ou quando nós levamos a mensagem a outras pessoas, e essas pessoas não limpam, não tiram os espinhos neste solo, os espinhos crescem e sufocam esta palavra, mostrando que deve haver um cuidado no lugar em que esta mensagem foi semeada, no lugar em que essa mensagem foi plantada, para que os espinhos não possam sufocar. O mesmo se dá quando nós entendemos a parábola da erva daninha. Os discípulos perguntaram: quem plantou a erva daninha? Então Cristo lhes disse: enquanto os semeadores dormiam, veio Satanás e plantou a erva daninha. Nós temos que perceber isto, queridos irmãos, adventistas do sétimo dia, que quando nós deixamos de pregar o evangelho, dentro e fora do templo, Satanás trabalha plantando joio, plantando ervas daninhas no coração de muitos irmãos. E quando nós chegamos com a verdade, chegamos com a mensagem de salvação, muitos encontram dificuldades para compreender esta mensagem. Por que razão? Satanás foi o primeiro a colocar, a minar o terreno com a sua erva daninha. Então nós precisamos pregar o evangelho dentro e fora do templo. Precisamos fazer evangelismos constantemente, porque Satanás não está dormindo, queridos irmãos. Satanás está minando o terreno, plantando ervas daninhas, plantando joio. Então nós precisamos sair com fervor, precisamos sair pregando as boas novas da salvação enquanto é dia, enquanto podemos de facto pregar. Em relação ainda ao sacrifício, que ali Abraão teve que ficar enxotando as aves de rapina, serva do Senhor a respeito deste exemplo que eu dava de Abraão. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2,
na página 243, diz a serva do Senhor: vigiai tão fielmente, como fez Abraão, para que os corvos ou quaisquer aves de rapina não desçam sobre o vosso sacrifício e oferta a Deus. Então nós precisamos estar atentos, enxotando as aves de rapina, orando, cantando, estudando a palavra de Deus e testemunhando sobre esta boa nova da salvação. Assim nós enxotamos as aves de rapina, para que a semente que em nós foi pregada e para que a semente que a outros pregamos, ela possa crescer, ela possa produzir frutos de 30, 60, 100 e muito mais. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, queridos irmãos, e cuidarmos desta mesma mensagem, para que possamos produzir muito fruto. Então aqui em Marcos capítulo 4, a partir dos versos 10, nós encontramos Jesus Cristo interpretando a própria parábola, dando a conhecer o que ele mesmo quis dizer com a parábola do semeador. Então, Marcos capítulo 4, a partir dos versos 10, nós encontramos o seguinte: quando Jesus ficou a sós com os seus discípulos, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio das parábolas. Não que Cristo não tivesse aqui a intenção que os outros conhecessem a verdade, mas porque os fariseus endureciam os seus corações, não queriam ouvir a verdade da boca do próprio mestre. Então Jesus Cristo falava em parábolas. Então, estando de forma particular com os discípulos, ele explicava de forma minuciosa. Mas os escribas e fariseus compreendiam que algumas parábolas se aplicavam diretamente a eles, porque estavam sendo usados por Satanás, não permitindo que esta semente pudesse germinar e produzir ali frutos. Então continuou Cristo explicando as parábolas. Verso 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, e logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo só com a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando em 30, em 60 e em 100. Então, queridos irmãos, Cristo não só apresentou a parábola, mas teve o cuidado de explicar em detalhes a parábola, mostrando que a semente é a palavra de Deus que é semeada. Mas há muitos que recebem essa palavra, mas não buscam a santificação diária. O que acontece? Vem Satanás e leva esta palavra e eles logo morrem. E aqueles que estão preocupados com as coisas deste mundo. Então os espinhos, que são o resultado do pecado, ocupam a mente desses homens e eles logo perdem de vista a boa nova da salvação. E logo deixam de seguir a Cristo. Então o objetivo, queridos irmãos, das parábolas era apresentar a mensagem de Deus de uma forma simples e compreensível. Mas muitos que estão vedados, cegados por Satanás, não percebem as parábolas. Na lição de quarta-feira, vemos aqui a lâmpada. Queridos, nós somos a lâmpada do mundo, a luz para o mundo. Onde existir lâmpada, não existirão trevas. Então nós somos chamados para iluminar o mundo. Não se pode acender uma lâmpada e colocá-la por debaixo da mesa, mas ela deve se colocar por cima, em um lugar em que ela possa iluminar. Assim nós fomos colocados neste mundo como adventistas do sétimo dia para pregar as mensagens características do tempo do fim. Temer a Deus e dê-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Esta é a nossa mensagem. Nós precisamos iluminar o mundo, espantando
As trevas não devemos estar debaixo da cama, não devemos estar debaixo da mesa, mas devemos estar num lugar para iluminar o mundo. Devemos não ser a luz para o mundo. Mas há muitos, infelizmente, adventistas do sétimo dia, inclusive pastores, que não são a luz do mundo, mas são faíscas. Por que eu digo isto? O livro de Isaías, capítulo 50, diz que alguns são faíscas. Eles andam entre as labaredas do fogo que eles mesmos acenderam. Mas nós temos que ser iluminados pela glória de Deus, assim como Jesus Cristo diz que eu sou a luz do mundo. Então, se nós somos iluminados por Cristo, também levaremos essa luz para os demais irmãos. Na carta de 1888, a serva do Senhor diz que não há lugar para vigias sonolentos sobre os muros de Sião. Isto é muito sério. Não há lugar para vigias sonolentos. Porque foi quando os semeadores dormiam que Satanás plantou o joio. Então, se nós estamos sobre os muros de Sião, mas sonolentos, dormindo, Satanás continua plantando joio mesmo dentro da igreja adventista do sétimo dia. Nós vemos muitos líderes em apostasia, porque estão plantando joio, enquanto os verdadeiros atalaias estão dormindo. Continua a serva do Senhor dizendo: não é tempo agora de relaxar nossos esforços e de nos tornarmos lerdos e desanimados. Não é tempo de ocultar nossa luz debaixo da cama, de falar coisas suaves e de profetizar coisas enganosas. Não, não, não. Isto é muito sério, queridos irmãos. Precisamos nós nos levantar, pregar as boas novas da salvação, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. O mundo não conhece esta mensagem. Então nós precisamos levantar como os verdadeiros atalaias para pregar esta mensagem. Como a semente que cresce, contada aqui nesta parábola. Nós devemos ser uma semente que cresce. O livro de Mateus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas simplesmente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Significa que uma vez que nós fomos semeados a palavra de vida, nós precisamos crescer como a semente que cresce e produz frutos. Então, queridos irmãos, com esta lição, devemos nós olhar para a nossa condição espiritual. Precisamos pedir a Deus o derramamento do Espírito Santo, a chuva temporã e a chuva seródia, e este é o tempo que nós devemos clamar, que nós devemos pedir com insistência o derramamento da chuva seródia para o amadurecimento do grão. Por que razão, queridos irmãos? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então nós precisamos levantar. Nós precisamos ser, de facto, a luz do mundo e iluminarmos este mundo que está em trevas. Então, desta forma, nós chegamos ao fim e queremos desejar a todos a continuação de um bom estudo. E se ainda não é inscrito no canal, querido irmão, aproveita esta oportunidade, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Nos vemos na próxima lição.